Olá, bom demais ter você aqui. Como está o teu processo? Estás conseguindo fazer as ferramentas? Já está conseguindo controlar a sua ansiedade? Já está conseguindo controlar os seus pensamentos, o seu diálogo interno? Conseguiu entender bem a diferença das emoções e dos sentimentos? Sentimentos é as respostas às emoções. É eu raciocinando sobre o que eu estou sentindo. É bom demais saber sobre isso, não é mesmo? Neste modo, vamos falar de algo muito, muito importante. E que tenho certeza de que a partir deste módulo, desta aula, a tua vida vai mudar para sempre. Até mesmo o modo como você vai rezar vai mudar. Vamos falar sobre o cuidado e o poder do não. Os nossos pensamentos, eles dão origem ao que acontece na nossa vida, o que nos possibilita criar a realidade que queremos de fato viver. Tudo aquilo que eu estou pensando, eu estou realizando. Ter visualizações criativa, positiva, próspera, com certeza, vai ajudar a termos os resultados incríveis que queremos. No entanto, é preciso tomar cuidado com os nossos pensamentos. Isso porque podemos estar nos auto-sabotando. Podemos estar criando uma realidade negativa e achar que estamos criando de forma positiva. Por isso, é importante começar a entender o poder da nossa linguagem e o poder do uso do não. Ele é muito mais poderoso do que você possa imaginar. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real ou imaginário. Tudo o que ele processa e cria essa imagem mental para ele se torna real. Sabemos que a nossa mente ela é poderosa e quando a estimulamos aprendendo a usá-la, isso nos dá um poder imenso. Aprender a usar a nossa mente é uma das maiores capacidades que nós, seres humanos, podemos ter e despertar e aprender. O nosso cérebro tem reações químicas ligadas ao pensamento e não à realidade. Por isso, ele não sabe a diferença do que é real ou imaginário. O que ele está pensando para ele é real. A linguagem é uma ferramenta poderosa que molda a nossa realidade, tanto na comunicação externa, que usamos para se comunicar com as outras pessoas, também quanto no nosso diálogo interno, na linguagem que eu estou usando comigo mesmo, naquilo que eu falo de mim para mim. E é importante ter consciência do padrão da linguagem que eu estou usando, as palavras que eu uso com mais frequência. Se essas palavras forem positivas, eu estou construindo a minha realidade de forma positiva. Agora, se esta linguagem for de forma negativa, eu estou construindo a minha realidade de forma negativa, ou seja, eu estou destruindo a minha realidade. As palavras que escolhemos, a frequência com que a usamos, o tom que empregamos, modo, não apenas a maneira como nos relacionamos com o mundo, mas também a maneira como passamos a perceber e experimentar a nossa vida. E quanto mais objetivo, positivo e direto for a minha linguagem, melhor será o meu resultado. Saber falar é importante na construção da nossa realidade. Desenvolver a consciência linguística é fundamental para aprender a usar esta ferramenta com sabedoria. Observar os padrões de linguagem que estamos utilizando no nosso dia a dia, as palavras que passa a repetir com frequência, o tom que coloca em cada uma delas. Em nossa comunicação, nos permite identificar as áreas que precisam ser aprimoradas na minha vida, aquelas áreas que eu estou construindo, evoluindo, ou aquelas que eu estou bloqueada. O nosso cérebro, ele trabalha por imagem, entenda isso, está continuamente criando imagens mentais. E essa estruturação mental de imagem permite ao nosso cérebro criar as relações entre os objetos
do espaço físico que o nosso sentido pode detectar. E ele cria essas imagens por meio das informações que a nossa mente capta do mundo externo, os dados que são captados por meio do nosso sistema operacional, visão, audição e olfato. Principalmente, a principal porta de entrada para a captação dessas informações do mundo externo, para a criação das nossas imagens mentais, são os olhos. Os nossos olhos é a porta de entrada do mundo externo. E o nosso cérebro ele só consegue criar uma imagem de algo que ele já viu, que ele já conhece. Quando o nosso cérebro ele ouve pela primeira vez, sem nunca ter visto algo do que eu estou falando, ou seja, ele passa a ouvir algo que nunca viu, ele não consegue criar a imagem. Por exemplo, se eu falar aqui do sul, aqui de Santa Catarina, de uma ave, de uma planta que eu vi, conheci lá no norte, quem nunca viu esta ave, essa planta, que não conhece, seu cérebro nunca viu, o cérebro de vocês não vai conseguir criar esta imagem mental. Agora, se eu começar a dizer para vocês, começar a associar essa ave, essa planta, com algo que é conhecida aqui no Sul, como algo que o seu cérebro já viu, já conhece, então ele começa a saber a associação e passa assim a criar uma imagem mental. Uma das palavras mais importantes da nossa linguagem é o não. O não, ele é compreendido na nossa linguagem racional e escrita para indicar uma negação. Contudo, o que é curioso dentro desta linguagem é que o nosso hemisfério direito não consegue processar o não. A nossa mente imaginativa, criativa, ela passa a omitir o não, e entender somente o que vem a seguir da frase. Então, ela não consegue associar o não. É como se dentro da nossa mente a palavra não existisse. Quem tem filho aqui, acredito que vai entender com mais facilidade, vai conseguir entender melhor o que eu estou falando. Quando vocês pais pedem para uma criança, não faça isso, não é para fazer. O que acaba acontecendo? A criança vai fazer justamente aquilo que não é para fazer. E você já se perguntou por que isso acontece? Justamente acontece porque a criança não tem na sua mente racional desenvolvida, ela não tem a capacidade de codificar essas informações como negativa. Ela fica somente com a parte final, faça isso. Ou seja, a criança não consegue entender o não. Lembre-se, o nosso cérebro trabalha com a criação de imagem. Tudo que ouvimos, ele vai criar uma imagem. Então, quando escutamos uma frase começando com não, o nosso cérebro, ele imediatamente vai criar a imagem que não era para ser criada. Isso acontece porque o nosso cérebro, antes de saber o que não pensar, ele precisa primeiro pensar o que não pensar. Então, o nosso cérebro, ele passa primeiro a pensar o que não é para pensar. E justamente a imagem que não era para ser pensada é que vai passar a ficar gravada na nossa mente. Assim, imediatamente o nosso cérebro exclui o não, ficando somente o que vem a seguir do não. Vou trazer aqui um exemplo. Não pense na praia. Não pense na praia. Não pense num café colonial delicioso. Quanto mais eu pedir para você não pensar, mais você vai pensar e mais forte a imagem vão ficar na sua mente. Independente do que eu disser, pense na praia ou não pense na praia, o teu cérebro vai projetar a imagem da praia. Não pense no café colonial ou pense num café colonial, vai ser a mesma coisa. Então, evite o termo eu não quero quando você for, por exemplo, rezar. Saber o seu pedido. O seu pedido tem que ser claro, objetivo e direto no que você quer. Evite o que você não quer.
Por exemplo, em vez de pedir na sua prece, não quero ficar doente, não quero ficar sem dinheiro. Pois se você rezar assim, você vai ficar doente e vai ficar sem dinheiro. Você deve rezar pedindo saúde, gratidão pela minha saúde, como é bom ter saúde, gratidão por eu ter dinheiro. Quando você usar o não quero, pode ter certeza que vai vir para você justamente aquilo que você não quer. E é esta imagem que vai prevalecer na sua cabeça. Quando fazemos o nosso pedido de forma negativa, não quero ficar doente, não quero ficar sem dinheiro, não quero chegar atrasado, eu estou agindo com um sentimento de escassez, ou seja, eu estou focado num sentimento profundo daquilo que eu acredito que eu sou. No que focamos, nós criamos, se torna realidade. O nosso sentimento tem fome dele mesmo. E quando eu ajo assim é porque eu entendo que eu não tenho. Se eu estou pedindo saúde, então é porque eu não tenho saúde. Se eu estou pedindo dinheiro, é porque eu acredito que eu não tenho dinheiro. O que o meu subconsciente entende é que eu estou na escassez. É o que eu tenho. O que que eu tenho? Não ter dinheiro. O que que eu tenho? Não tenho saúde. É como eu me encontro hoje, sem dinheiro, sem saúde, como os nossos sentimentos têm fome deles mesmos, a nossa vida dá mais do mesmo. Quanto mais eu estiver focado, mais disso eu vou estar atraindo e construindo para mim. O nosso pedido deve ser sempre no positivo, na gratidão, gratidão pela saúde, como é bom ter saúde. Todos os dias, cada dia, eu estou cada vez melhor. Como é bom ter dinheiro, gratidão por todo o dinheiro que eu tenho. Lembre-se, o não é apenas uma linguagem falada, escrita, para expressar uma negação, mas a nossa mente não entende ou não. O nosso cérebro não sabe o que é real ou imaginário, se é bom ou ruim, se eu estou pensando ou se eu estou sentindo. Se eu estou pensando é porque eu estou sentindo, se eu estou sentindo porque para mim é real. Isso porque o nosso corpo, ele passa a reagir à estrutura do nosso pensamento e não da nossa realidade. E naquilo que eu estou focado, o meu sistema passa a acreditar que é aquilo que eu tenho. Então, se eu estou focado na escassez de não ter dinheiro, de não ter saúde, de não ter, de não conseguir, eu passo o meu sistema, a minha mente subconsciente, passa a entender que é isso que eu tenho, que é isso que eu sou. A nossa vida sempre vai dar mais do mesmo. E nos pensamentos que nós estamos focados, nós estamos realizando. Então, a realidade interna que eu estou vivendo, dos meus sentimentos internos, eu estou construindo. Por isso, cuidado com o não. Abaixo, eu vou deixar para vocês, e também no próximo bloco, nós vamos falar sobre 5 palavrinhas mágicas de como construir uma prece positiva. Te vejo lá.